Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18. Romanos 5, a partir do versículo 18, diz o seguinte: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Olha que coisa interessante. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a graça de Deus. O que é a graça? Qual que é a abrangência dessa graça? Domingo passado nós falamos sobre o quê? Sobre salvação. É possível perder a salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre? Se você quiser pegar essa pregação, você entra lá no nosso canal no YouTube. Digita lá, Monte Sião, Sinop. Você vai ver, é possível perder a salvação? Entra lá, assiste todo o conteúdo, anota e você pode questionar depois, manda um zap aí, vai estar aqui no rodapé, ó, o nosso telefone, e você pode estar mandando o seu zap aí, é verdade tal coisa e tal. Por que, amados, que eu estou fazendo isso? Nós vemos hoje a igreja passando por uma fase de muita informação. E aquelas pessoas que aprenderam de uma forma errada no passado, estão tendo problema porque elas estão vendo novidades hoje e elas não conseguem assimilar isso para elas. Só para você ter uma ideia, deixa eu contar uma ilustração muito rápida para você. Hoje, no café da manhã, a minha esposa falou sobre uma situação de um livro que ela está lendo. E ela disse que o autor daquele livro foi jantar na casa de alguém, aquela pessoa fez um pernil. E ela cortou as pontas do pernil. E ele perguntou para ela por que ela tinha cortado aquele pernil daquela forma. E ela respondeu que a mãe dela cortava daquela forma. Então ligou para a mãe dela para perguntar por que ela cortava daquela forma. E ela falou que a mãe dela cortava daquele mesmo jeito. E ligou para a vozinha, né? E perguntou por que ela cortava o pernil daquela forma. E o que ela falou? Porque a panela dela era pequena, então ela cortava a ponta do pernil para poder caber ali dentro daquela panela. Você começou a entender que as pessoas elas fazem as coisas, mas elas não questionam o porquê que aquilo está sendo feito daquela forma. Entende isso? Tipo, o macaquinho treinado, o macaquinho aprendeu, passou para outro macaquinho, aí o macaquinho vai passando para outro macaquinho, vai passando para outro macaquinho, já está lá no 15º macaquinho, e ninguém parou para perguntar por que se faz daquela forma. E é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre a graça. Quem é você nesse contexto? O que a graça trouxe para você? O que Cristo fez através da expiação da graça? E é por isso que eu acabei de ler para você Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 18, que ele está trazendo sobre isso. Entende? Que a justiça veio através da graça a todos os homens para a justificação. Por quê? Porque eram desobedientes. Por um homem entrou, por um homem saiu. Essa justiça, amados, ela veio por meio da graça de Deus para toda a humanidade. Nos últimos dias, nós temos ouvido assim falar muito sobre salvação, nascer de novo, né? Mas a gente não vê experiência desse novo nascimento. As doutrinas da salvação, elas dependem de certos conceitos básicos que muitas vezes são mal interpretados. E eu quero falar para você um pouquinho nessa mensagem sobre isso. Quanta coisa está sendo falada que não tem nada a ver com aquilo que Cristo veio fazer. Sabe? Aquele que providenciou a graça para toda a humanidade. Sabe? Quem preparou a salvação para o homem. Já se perguntou, mas pastor, quem que foi que preparou a salvação para o homem? Amados, a salvação do homem foi preparada por Deus, o nosso Pai. Se você olhar, por exemplo, lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 35, nós vemos lá, por exemplo, o Simeão. Vamos lá, Lucas 2, a partir do 25. Pega aí. Lucas 2, a partir do 25. Nós vamos até o 32. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo
e devoto. Esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança no braço e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes me levar em paz. O teu servo, como prometeste, vi a tua, o quê? Salvação. Você está acompanhando no texto aí? Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Meu amado, que é isso, gente? Você viu que palavra profética sendo liberada sobre a vida de Simeão? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Amados, eu leio isso, ó, até arrepia. E Simeão, ele declara que ele já poderia morrer em paz, porque os olhos dele viram, contemplaram a salvação. Ele estava satisfeito, porque agora a graça tinha sido revelada, tinha sido manifestada a toda a humanidade. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo, dessa pregação, você vai estar impactado. Porque Deus, quando Ele envia, amados, seu Filho único ao mundo, Ele provou que Ele te ama, você aí. Porque a graça salvadora, ela provém do nosso Pai Celestial. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que é a graça? A graça, amados, é simplesmente, de forma simples, favor que eu não mereço. Porque nenhum de nós somos merecedores de nada. Nenhum de nós. Então, a salvação é a bondade de Deus para com a humanidade. As pessoas que vivem, por exemplo, no pecado, elas são merecedores do quê? São merecedores de juízo, de condenação, castigo eterno. Quem está dizendo isso? A própria palavra de Deus. Elas não merecem receber perdão pelas suas desobediências a Deus. E aí, o que nós vemos? Nós vemos o grande favor de Deus. Porque Deus, quando Ele vai revelar Jesus ao mundo, para que todos aqueles que viviam no pecado, Ele não deu o que todos nós merecíamos, que era a condenação. Era sofrimento, castigo eterno. É o contrário disso. Deus nos deu vida e vida em abundância. Ele deu o seu próprio Filho para morrer no meu lugar e no teu. No lugar de toda a humanidade, Jesus veio para nos livrar da condenação eterna. Amados, eu amo falar disso. Porque Jesus, Ele veio para nos libertar do jugo, desse jugo pesado, desse jugo do pecado, desse jugo da morte eterna. Isso se chama graça salvadora. Diga glória a Deus por isso, você que está aí. E você que está vivendo longe dos caminhos do Senhor, nessa noite aí, essa palavra está chegando até você. Talvez você está pensando aí que para você não existe mais solução. Tem gente que deve estar até pensando em tirar a própria vida, achando que isso vai ser melhor, que vai resolver os seus problemas. Amados, isso não vai resolver nada. Mesmo que você que está me ouvindo, chegou no fundo do poço, eu quero declarar na unção do nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Ei, você é uma pessoa especial para o Senhor Jesus. E Deus, Ele envia o seu único Filho para te resgatar dessa vida de pecado que você está vivendo. E Deus, através da graça dEle, Ele vai nos dar, não aquilo que nós merecemos, que é a punição, mas o seu grande amor Ele vai nos dar. O amor de Deus para toda a humanidade, sabe? E Ele enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque nenhum de nós tinha condição de pagarmos a dívida. Mesmo o mundo vivendo no pecado, mesmo os homens vivendo uma vida de perversidade, rejeitando a santidade de Deus, mesmo assim, Deus propôs no seu coração resgatar toda a humanidade que Ele mesmo criou. Olha, meu querido, quero falar para você nessa noite. Ainda que você esteja vivendo nessa situação, Deus, Ele te ama muito.
E Ele está te oferecendo nessa noite a sua graça, a sua misericórdia. Deus quer te livrar. Ele quer fazer de você uma nova criatura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aí nessa noite, aí onde você está, aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Deixa Jesus fazer a parte dele na sua vida. Você vai ver que esse desejo de morrer que você tem, esse desejo de morte, de tirar a própria vida, não vai te dominar mais não. Porque isso é tudo que o inimigo quer que você pense. Sabe o que o inimigo quer que você pense? Sabe o que ele tem semeado no teu coração? Que Deus não te ama. Que você é um derrotado, uma derrotada. Que para você não existe mais solução. Aí ele coloca na tua mente. Porque a única maneira de resolver, a única forma de solucionar os seus problemas é você começar a pensar que não existe mais razão de viver. Aí o diabo fala assim, você vai resolver esse problema assim, você tem que morrer. Para com isso. A única maneira de você resolver o seu problema está em você receber a graça de Jesus na sua vida. Satanás, amados, ele quer destruir todos os nossos sonhos. Ele quer acabar com todos os nossos planos, os projetos. E ele quer acabar principalmente com a tua vida, com o teu casamento, com a tua família, com o teu empreendimento. Mas você não precisa continuar nessa situação. Hoje mesmo, aí onde você está, você pode dar um grande passo para mudar toda a história da tua vida. Apenas um gesto. Levante aí onde você está a sua mão e declare, na autoridade do nome de Jesus, eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confessa aí isso, com as mãos levantadas. Porque quando você confessar e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, na mesma hora, entenda isso, é poder da palavra, a graça do Senhor, ela vai invadir o seu interior assim de uma forma, e você vai sentir paz no teu coração, de uma forma que você nunca sentiu. As suas forças vão ser revigoradas novamente, você vai ter uma nova expectativa de vida. Porque pela graça de Deus, o Senhor perdoará todos os teus pecados. Pela graça de Deus, Ele vai te sarar. Todas as condenações que existem sobre a tua vida, entenda isso, meu irmão, não vai existir mais. Porque o sangue de Jesus tem o poder de purificar toda a iniquidade. Romanos 8, versículo 1, grava isso no teu coração. Diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É palavra do Senhor através da graça. Chega de viver sob essa condenação. Chegou a hora de triunfo na tua vida. Mas você precisa crer que você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Depois que Jesus morreu na cruz, amados, na cruz do Calvário, Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, o castigo pelos nossos pecados, o castigo que vinha sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que chegaram aos pés do Senhor Jesus, que colocaram a vida diante dele, Ele apagou. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus me lavou, me purificou, me remiu de todos os meus pecados. A mesma coisa aconteceu com você, que aceitou Jesus. Suas iniquidades, sumiu. Essa é a verdadeira graça. O Senhor veio trazer essa graça para mim e para você. Ele veio te oferecer perdão pelos seus pecados. E o ato de perdoar é a expressão máxima da graça de Deus. Ele perdoa. Sabe, porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas pastor, eu não sei qual que é os benefícios da graça de Deus. Eu não sei qual que é a misericórdia de Deus na minha vida. Entenda uma coisa. Na misericórdia de Deus, Ele não dá o que a gente merece. Ponto. Louvado seja Deus por isso, amados. Glória a Deus que Ele não dá o que a gente merece. Deus nos dá a sua misericórdia, Ele nos dá o seu amor. Se Deus fosse nos dar o que eu e você merecemos, significa que provavelmente nós seríamos condenados. Haveria castigo, haveria juízo sobre a nossa vida. Então, na misericórdia, o Senhor, Ele não dá o que eu e você merecemos. E o que uma pessoa merece quando ela está no pecado é juízo mesmo. Condenação eterna. Mas aí entra o quê? A graça, a misericórdia de Deus. Aí Ele não nos dá o que a gente merece. Desde o momento que você aceita Jesus, a graça
que foi revelada através da cruz, ela renova todo o teu ser. Porque o mundo, amados, ele está totalmente mergulhado no pecado. Aquele que vive sobre os ditos desse mundo, sobre o regime desse mundo, está destinado a sofrer, a padecer pelos séculos dos séculos. Para todos aqueles que vivem sob o regime da escravidão desse mundo, devem buscar, devem clamar pela misericórdia de Deus. E o apóstolo Pedro, ele revela lá em 1 Pedro, quer ver? Abre aí, pega aí, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou pegar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos até o 5. Estou vendo aqui. Achou? Já achou aí? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 5. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da restauração de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, uma herança pura e imaculada que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Amados, parem, meu Deus. Amados, meu povo sofre e é destruído porque não tem o quê? Conhecimento, porque o povo não conhece quem é Deus, o povo não conhece a graça, a misericórdia, o amor. Eles conhecem o quê? Eles conhecem a condenação, eles conhecem o julgamento, eles conhecem o apontar do dedo. A glória foi através da misericórdia de Deus, amados. Ele nos regenerou, nos reconciliou com Ele. Deus nos reconcilia com Ele mesmo, os filhos ao Pai. Hoje você pode ter certeza, porque hoje você tem esperança de vida, porque a graça e a misericórdia de Deus estão derramados sobre a minha vida e sobre a tua. Hoje Ele nos oferece uma herança incorruptível, ou seja, que jamais vai acabar. Pelo século dos séculos nós temos essa esperança incorruptível, uma herança sem sujeira. Jamais essa herança vai ser manchada pelo mal. É uma herança que não murcha, é uma herança que não vai perder com o tempo, amados. Porque o mundo está destinado a morrer no pecado. Esse seria o nosso destino também. Nós sofreríamos castigo, nós sofreríamos juízo eterno, amados. Mas através da graça de Deus, da sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. Ele nos dá misericórdia, nos dá amor. Eita glória! Aleluia! Se não fosse por intermédio da graça, amados, da graça de Deus, jamais seríamos salvos. E na graça não significa que Deus desculpa o pecador, nem isso não. Não significa que Deus está cobrindo o seu pecado, nem isso. Na graça de Deus, a graça que Ele revelou através de Jesus ao mundo, Ele perdoa os pecados do homem, Ele apaga todas as transgressões. Todas as suas perversidades são apagadas. Você consegue compreender isso, meu irmão, nessa noite? Você que está ouvindo, minha irmã. Uma pessoa, quando aceita a graça que Deus revelou ao mundo, ela passa do estágio do pecado e da morte para o estágio da vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Redentor vive. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso é a graça de Deus, é a graça que a igreja precisa viver, é a graça que a igreja precisa conhecer. Ela precisa conhecer quem que é ela, qual que é a sua identidade, qual que é o seu propósito. Não é ficar guardando preceitos e ensino de homens, não. Nós precisamos viver a graça salvadora, a graça redentora. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de julgamento e de acusação de ninguém, não. Não precisamos viver a doutrina de homens, não. Nós não precisamos viver regras de homem. Nós precisamos viver a salvação que é dada pela graça através de Jesus Cristo, que nos ama, que nos resgata. Esse é o propósito. Consegue compreender isso, meu irmão?
na autoridade que é dada no nome de Jesus, a tua vida, a partir desse momento, ela vai mudar. Essa depressão, essa tristeza que você tem, esse desejo de morrer, ele tem que ir embora. Sabe por quê? Porque a graça de Cristo, quando eu revelo, através das palavras, que Ele é meu Senhor e meu Salvador, da mesma forma que Satanás, ele honra cada palavra de maldição, de murmuração que você fala, ele tem que respeitar também quando você falar que Jesus é Senhor, que tem governo sobre a tua vida, ele tem que tirar a mão daí. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela apaga as nossas transgressões, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viva a graça de Deus, meu irmão. Para com essa chorumela toda. Aqui, ó, palavra. A intimidade está aqui. Aqui, ó. Aqui está a paz que excede todo entendimento. Aqui está a herança incorruptível para a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a obra das tuas mãos. Não sai daí não, que eu quero orar por você. Tá voltando para o estúdio, eu já volto aí, liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Viva a graça de Deus, Jesus te ama. Entendeu, meu irmão? Ei, para você. Jesus te ama, mulher. Jesus te ama, filho. Ele quer mudar a tua vida, mas só depende de você. Amém? Deus abençoe a todos.